Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo da primeira temporada de Fallout, a nova série do Prime Video. Então continua assistindo e vê o que a gente achou. Olha você aí, pequena assassina. Para aqueles que não conhecem, Fallout é uma das franquias de games mais famosas da contemporaneidade e o primeiro jogo foi lançado em 1997, nos levando para um futuro distópico e pós-apocalíptico que foi completamente devastado após uma guerra mundial. Não apenas uma guerra mundial entre as duas maiores potências que existiam na época, como também uma guerra mundial atômica. Isso quer dizer que várias bombas atômicas foram lançadas ao redor do mundo e devastaram o planeta inteiro, deixando apenas alguns sobreviventes. Agora, a gente é levado para a ambiciosa adaptação do Prime Video, e eu já posso falar que a primeira temporada é simplesmente maravilhosa. Tem alguns erros, é claro, tem algumas pontas soltas, tem alguns exageros, mas no final das contas é uma ótima forma de honrar o legado dos jogos. E funciona como uma história que existe dentro do cânone, mas não necessariamente acompanha a história dos jogos. Essa história nova ajuda a expandir essa mitologia incrível e abre espaço para diversas temporadas. E eu acho que vai agradar tanto aos fãs dos games quanto aos espectadores que nunca ouviram falar dos games ou nunca jogaram. Então você não precisa compreender todo esse lore para poder entender qual é a história da série e quem são os personagens e o que está acontecendo, porque é tudo bem explicado, é bem didático, tem a questão do suspense, tem a questão das reviravoltas, e tudo funciona, na maior parte, com bastante perfeição, todas as engrenagens se juntam, e já é uma das melhores séries do ano, posso falar isso com bastante tranquilidade. A primeira temporada é composta por 8 grandes episódios, e não poderia ter sido feita de outra maneira, porque senão não teria tempo suficiente para explicar tudo, sem ficar tudo muito apressado. E a gente acompanha 3 tramas principais. A primeira delas gira em torno da Lucy McLean, que é interpretada pela Ella Purnell. Ela é uma das refugiadas, ou seja, um grupo de humanos que se escondem em vários cofres subterrâneos e à prova de radiação e de bombas atômicas, e que funciona como os últimos sobreviventes da raça humana para poder repovoar o planeta depois que toda a radiação que existe na Terra se dissipar e pelo menos ficar em condições minimamente habitáveis para os seres humanos. Depois que o cofre onde ela vive, o cofre 33, é atacado por forasteiros da superfície, que são os humanos que moram lá em cima e que não entraram para os cofres, ela perde o pai dela acaba sendo sequestrado. O pai é interpretado pelo Kyle MacLachlan, que é conhecido por Desperate Housewives, Twin Peaks e várias outras produções. E ela resolve sair do cofre, mesmo não tendo a mínima ideia do que acontece lá fora, dos perigos que ela vai enfrentar e de como sobreviver, para poder resgatar o pai, porque ela entende que essa é a missão da vida dela, nesse momento, e talvez ela consiga encontrar uma forma de garantir que o mundo da superfície não seja tão caótico e tão inóspito quanto as outras pessoas falam. A outra trama acompanha o Maximus, que é um escudeiro da Irmandade do Aço, que é uma das principais organizações do mundo da superfície. E ele é interpretado pelo Aaron Moten. E, no caso, ele sofre muito, muito, muito bullying durante o primeiro episódio da série. E depois ele acaba encontrando uma oportunidade para se tornar um membro oficial da Irmandade do Aço, sem que os outros saibam. E para ele se sentir útil e poder proteger aquelas pessoas de quem ele é aliado e não sofrer mais o que ele sofria quando era apenas um escudeiro. E por fim, nós temos o Walton Goggins, que é um dos atores mais incríveis da atualidade. A versatilidade performática dele é simplesmente maravilhosa e aqui não seria diferente, que interpreta o Necrótico. O nome original dele era Cooper Howard, ele era um ator muito famoso de Hollywood, que acabou sendo muito atingido pela radiação e se transformou em uma criatura completamente deformada, que é conhecida como Necrótico, e que agora trabalha como caçador de recompensas. E todos esses personagens cruzam caminho eventualmente em prol de algo que vai poder ajudar a própria humanidade e que vai ditar os próximos anos e o futuro dos sobreviventes na Terra. É possível que vários de vocês não tenham assistido a temporada completa ainda. Eu não vou dar spoilers, eu só dei um breve panorama geral da série para vocês não se perderem. E a primeira temporada, ela é conduzida com tanto esmero que é muito difícil a gente encontrar defeitos que falem muito, muito alto. Na verdade, a gente tem alguns defeitos. Eu acho que
O arco do Maximus é um deles. Eu acho que o personagem não foi construído com tanta profundidade assim como poderia. E ele acaba se perdendo em meio a outros personagens que são muito mais bem desenvolvidos. Como a própria Lucy, como o próprio Necrótico, eu acho que eles chamam muita atenção, principalmente quando eles estão enfrentando os grandes problemas das vidas deles e como eles vão se entrelaçando em meio a essa narrativa. Quando a gente chega no meio da temporada, a gente vê uma Lucy completamente alienada e perdida num mundo desolado pela radiação e pela guerra. E isso já faz mais de 200 anos, no caso, então, tipo, é pra gente entender como que essa guerra realmente assolou a raça humana e se transformando em uma poderosa guerreira que agora sabe o que quer e que vai encontrar o pai e vai conseguir cumprir com a missão dela e poder voltar pra casa, pro irmão e pras pessoas que ela conhece. A gente tem muitos temas que são tratados na série e tem um equilíbrio muito difícil de se fazer entre comédia, drama e suspense. A gente tem várias referências a filmes e séries e até produções literárias que falam de temas como o determinismo, como a barbaridade humana, como a falta de prospecto num futuro, né? Ou a questão do pessimismo social. E é óbvio, considerando o contexto histórico em que os games se passam, a gente tem aquela paranoia nuclear que sempre existiu e que começou a ganhar muito mais força depois do final da Segunda Guerra Mundial, com a chegada da Guerra Fria. Só que aqui a gente tem uma recontagem da história através de um estilo chamado Atom Punk, que significa que as grandes invenções científicas são movidas por construções atômicas. Não existem transistores, e sim fusões nucleares que premeditam todo esse caos que se apodera do mundo. Não é à toa que as bombas começam a cair nos anos 1950 e não na atualidade como a gente conhece. E é claro que, se baseando nos jogos, a gente teria uma estética retrofuturista e steampunk, aerompunk, tudo funcionando da maneira mais incrível possível. Eu acho que é uma série ao mesmo tempo nostálgica e original, que é uma coisa muito difícil de se fazer quando a gente se trata de adaptações de games. Então funciona bastante essa parte. A gente tem um trabalho de direção magnífico também. Tem alguns deslizes aqui e ali. Algumas cenas se estendem mais do que poderiam ser estendidas e acabam manchando um pouco o ritmo da narrativa. Mas a gente ignora isso quando a gente lida com performances tão coesas e tão apaixonadas e comprometidas com os personagens. Acho que é esse o principal ponto positivo da série. A gente tem efeitos especiais muito bons também. Uma fotografia que a gente já esperava, que é a questão dos Ermos, por exemplo, que é um dos cenários que mais aparece, que é praticamente uma terra desolada, como eu já falei no vídeo também, é óbvio que iria se tratar disso. Então tem aquela fotografia mais quente, mais árida, para combinar com o deserto. A gente tem o uso de cores neons também, que aparecem sutilmente, assim, na série, mas é que é para reforçar que o mundo foi devastado por uma radiação descomunal, por assim dizer. E é claro que a gente tem uma paleta e uma fotografia que volta para a sobriedade quando a gente lida com os dramas pessoais dos personagens. Principalmente quando eles são colocados com o próprio passado, pra gente entender o que aconteceu. Bom, galera, essa foi minha breve crítica em vídeo da primeira temporada de Fallout. Todos os episódios estão disponíveis no Prime Video. Se vocês não assistiram, assistam, porque vale muito a pena. Já é uma das melhores séries do ano, eu acho que cumpriu exatamente com aquilo que a gente esperava e trouxe coisas novas. Voltem aqui, comentem o que vocês acharam, que eu quero saber. E muito obrigado por terem assistido. Até a próxima.